Atlético, pra mim, foi melhor. Também teve as melhores oportunidades, apesar do Cruzeiro ter tido aquela no final ali com o Arthur Gomes, que o Everson salvou, mas o Atlético foi melhor. Bem melhor, né? Bom, rapaziada, vamos ver aí as reações dos cruzeirenses e dos atleticanos no empate do Clássico Mineiro aí, 0-0 Cruzeiro e Atlético Mineiro. Já deixa o likezão no vídeo e a sua opinião. Bora pro vídeo. E o pessoal, muita gente criticando, não fez uma boa partida o Bernard, gente, mas talvez, por exemplo, se ele tivesse entrado para jogar com o Paulinho, teria sido melhor, talvez, também. O Bernard entrou no lugar do Paulinho, já não tinha tantos atacantes. Quem podia jogar com o Bernard é o Davidson, que o Davidson, para mim, tá muito claro também, a gente já conhece o Davidson. Ele é mais finalizador. Ele não é jogador de fazer uma tabela, ele é meio dadá, entre aspas, da maravilha. Ele não é cara de fazer tabela, de preparar, de fazer um... Não. Então o Bernard também estava um pouco sozinho, entre aspas, ali. O Milito mexeu mal. Eu acho que ele não devia ter tirado nem o Scarpa, nem o Paulinho. Ele podia ter colocado, por exemplo, uma hora, ao invés do Zarate, tirar o Alan Franco e colocar o Bernard e deixar pelo menos uns 10 minutos jogar os dois juntos. Com o Paulinho. Bernard, Paulinho, ali com a turma. Falar desse empate aí, 0-0 entre Atlético e Cruzeiro, né? Um clássico meio água com açúcar, né? Mas um jogo muito interessante pra gente analisar aqui vários aspectos desse Atlético e volta a pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Depois da última derrota contra a equipe do Criciúma. Quebra também uma sequência de vitórias aí do Cruzeiro no Mineirão e consegue aí o seu segundo jogo sem tomar nenhum gol consecutivo, né? Para quem questionava bastante o sistema defensivo do Atlético, a gente começa a ver um sistema defensivo muito sólido, esse do Milito. O Cruzeiro só finalizou uma vez no gol no segundo tempo, inclusive uma bola que acertou a trave, mas o Atlético não deu muitos espaços aí para o Cruzeiro jogar. E volto a ressaltar o que eu falei aqui no intervalo. Se tivesse que ter um vencedor hoje, com certeza seria o Atlético, mas não foi jogo aí para vitória de nenhum dos dois lados, sendo bem honesto com o torcedor, um jogo muito preso no meio de campo, né? As duas equipes marcando muito, correndo muito. O Atlético, para mim, conseguiu, dentro do seu ideal que preparou para o jogo, encaixar um time melhor, taticamente falando, fez um jogo melhor do que o Cruzeiro, mas, né, não fez o suficiente também para vencer a equipe cruzeirense. Então acho que o empate ficou de bom tamanho para as duas equipes. Eu vou trazer daqui a pouquinho a análise da partida, né, minuto a minuto, para a gente falar de como é que foi esse empate 0-0 com o Cruzeiro, mas antes, deixa eu ir para o chat aqui, ler um pouquinho a opinião do torcedor atleticano, porque o João Andrade está feliz, tá aí, ó, foi um jogo excelente, né? O Ademir, não gostei da saída do Scarpa, eu também não, acho que ninguém gostou, né? Nem do Scarpa, nem do Paulinho, mas até quero saber agora a palavra do Gabriel Milito no pós-jogo, porque eu acredito que ele poupou algumas peças aí pensando na Libertadores, e a saída do Paulinho, a saída também do Scarpa, foi pensando no jogo de terça-feira, um jogo importante para o Atlético aí na Libertadores. O Igor tá aí participando com a gente, e o Fred Garcia pede efeito suspensivo para o Paulinho tirar ele. O Maxwell Henry, Galo foi muito melhor. Se teve alguém que mereceu a vitória, foi o Galo, é isso aí. É isso aí. Tem muitos pontos, tá, gente, pra gente analisar aí esse empate, né? Até falei hoje no pré-jogo e volto a repetir, Cruzeiro, né? O torcedor estava questionando muito o sistema defensivo do Atlético. A gente teve um time muito interessante, inclusive, para quem fala da linha de 3, o Galo não pode jogar com 3 zagueiros e tudo mais. Quando o Cruzeiro conseguiu finalizar no finalzinho do jogo, o Galo estava jogando numa linha de 4, né? Que poucos aí devem ter percebido. Então, foi o momento justamente em que o Atlético ficou mais vulnerável defensivamente falando, né? É importante a gente falar aí, porque esse estigma, né, de não pode jogar com linha de 3, eu acho que isso aí já tá mais do que batido, que não tem nada a ver, né? Um segundo tempo, Valor, especificamente agora falando desse segundo tempo do Cruzeiro, depois a gente faz um panorama do jogo inteiro. Acho que o segundo tempo o Cruzeiro acabou abdicando um pouquinho da utilização, principalmente, que a gente sabe que faz a diferença do jogo, que é também a posse da bola. Acho que o Cruzeiro, a partir do momento em que não consegue segurar a bola no campo de ataque, né, no campo de defesa da equipe do Atlético, isso acaba forçando demais o desgaste físico dos atletas, né, tanto ali no meio do campo, também como no zagueiro, na zaga, a gente viu ali o Vidalba precisando sair da partida exatamente por cansaço, por ter sentido a questão física, muito em função até por conta do Cruzeiro não ter conseguido segurar essa bola no campo ali de ataque. Achei que o Atlético esteve muita vontade nesse segundo tempo.
utilizando do bom recurso muito técnico o Scarpa. Acho que o Cruzeiro poderia ter feito um segundo tempo melhor, sim. Entendo perfeitamente as condições físicas dos atletas que estão ainda se encaixando nessa equipe. O Dineno não conseguiu nos ajudar, assim como aconteceu no primeiro tempo. As mexidas, no modo geral, tá, Valu? Não foram mexidas que surtiram efeito, se tratando ali da linha ofensiva. O que a gente esperava para esse segundo tempo, e aí eu posso falar por mim, claro, que o Cruzeiro fosse um time mais competitivo. Achei que o Cruzeiro baixou demais as suas linhas, muito em função do desgaste físico, mas ainda se tratando de um time que tinha por recurso próprio, né, utilizar esses recursos em campo com jogadores que tem boa batida, que tem boa finalização, para um time que fez apenas 2 finalizações desse segundo tempo, achei bem abaixo daquilo que eu criei enquanto expectativa para esse segundo tempo. Não sei a opinião aí do Luciano, acho até que é um jogo bem, uma linha de raciocínio bem próxima da minha, a gente troca algumas informações e vamos ver o que o Seabra, a leitura do Seabra também agora nessa coletiva, Valu. Então, se a gente for estratificar aqui, pegar pelo segundo tempo, o Valu e a Amanda, não gostei. Para mim, o Cruzeiro fez um segundo tempo inferior ao primeiro. O Seabra, para mim, fez o que foi possível. Logo no intervalo, ele já fez as substituições. Ele tirou o Wallace e o Caio Jorge, colocou ali o Dineno e o Romero. Não mudou em nada em relação à parte tática. Trocou um primeiro volante pelo primeiro volante e um centroavante pelo centroavante. Mas assim como os dois, todas as outras alterações que nós vamos falar daqui a pouco, não surtiram efeito porque o coletivo do Cruzeiro não funcionou. Depois ele troca o Arthur Gomes pelo Lautaro, homem de ponta pelo homem de ponta também. Barreal e Vitinho exercendo a mesma função. Ou seja, não mudou o sistema de jogo, tentou apenas dar um vigor físico, mas o coletivo do Cruzeiro não sobressaiu. Quando a gente compara o Cruzeiro com as últimas partidas com que nós estamos acostumados, qual que é o perfil de atuação do Cruzeiro? É um time que trabalha muito no campo ofensivo. Aqui no segundo, a gente viu um Cruzeiro jogando atrás da linha da bola. Nós não estamos acostumados com isso. É claro que não foi uma orientação tática, foi uma circunstância do jogo, mérito do adversário, que apesar de trabalhar no nosso campo, também não teve grandes oportunidades, né? O Cruzeiro, por exemplo, ali, a única escapada boa, lance de perigo que ele teve ali no final do jogo, foi um passe do Matheus Pereira quebrando a linha, onde que o Arthur Gomes bateu na trave, né? Teve uma boa finalização ali. Se fizesse esse gol, derrubava o Mineirão, porque isso aí tem que ser mencionado, recorde de público, mais de 61 mil pessoas aqui e uma incrível renda que ultrapassou os 4 milhões. Mas no todo, um Cruzeiro abaixo do que vem mostrando em relação a padrão de jogo. É isso, rapaziada, quero saber a opinião de vocês, quem aí teve mais chance de vencer o grande clássico mineiro. O Cruzeiro está na 5ª posição com 36 pontos, né, 1 ponto para cada lado, e o Atlético Mineiro está na 8ª posição com 29 pontos, pessoal. Já se inscreva no canal, deixa o likezão no vídeo aí que ajuda muito o nosso canal. Quero saber a sua opinião nos comentários e se inscreva aqui no canal. Um abraço!